Sentem-se, irmãos. Venha até o altar. Com as duas mãos sobre a lei sagrada. Prezados amigos, o casamento da maçonaria com as grandes denominações evangélicas brasileiras é um assunto que voltou com muita força quando um site evangélico publicou que a Convenção Batista Brasileira foi fundada pela maçonaria e que a Igreja Presbiteriana do Brasil também teve e tem até hoje forte ligação com a Irmandade Maçônica. Desde então têm saído várias reportagens, artigos e vídeos no YouTube mostrando que a maçonaria não está somente nas igrejas históricas, mas até entre pentecostais. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Então, quero mostrar neste vídeo alguns fatos importantes, documentados, que talvez contribuam com a pesquisa dos interessados nesse tema. Até porque muita gente acredita até hoje que a igreja institucional está totalmente livre da maçonaria. Este vídeo não tem a intenção de combater a maçonaria e muito menos defendê-la, mas somente sustentar a ideia de que toda sociedade secreta, por mais organizada e filantrópica que demonstre ser, é considerada, pela maioria dos cristãos, incompatível com os princípios do cristianismo bíblico. Para o Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, a maçonaria é definitivamente uma religião, embora isso seja negado por grande parte dos maçons. Já para os maçons, a Irmandade tem somente caráter religioso, como explica o venerável mestre Marcílio Rode, da loja maçônica Prosperidade e Esperança de São Paulo. A maçonaria tem um caráter religioso, mas não é religião. Enfim, é uma ordem, não diria secreta, eu diria mais uma ordem discreta, que busca aprimorar o ser humano em todos os seus aspectos. A maçonaria tradicional é uma fraternidade com ritos iniciáticos, fundada na Europa há alguns séculos, mas sem datação precisa. Maçons ingleses defendem que os seus primeiros registros documentais são datados de 1717 em Londres, onde existe, até hoje, a Grande Loja Unida da Inglaterra, uma espécie de quartel-general de um dos ramos da Irmandade, e tem vários rituais, segredos e princípios, além de uma vasta simbologia. Muito obrigado, meus irmãos. General, o senhor está com a palavra. Fale de onde bem lhe aprover, por favor. Vai falar de baixo, você projetado lá. Quão bom é estar entre os irmãos. E onde a maçonaria está? Meu amigo, não se engane. A maçonaria está em todo lugar. Nos esportes, na política, nos tribunais, nas artes e, claro, nas religiões. Se você é membro de uma igreja evangélica ligada a um sistema de sínodos e concílios superiores, saiba que todos os indícios apontam para, se não um controle, pelo menos um monitoramento ostensivo da fraternidade maçônica.
Talvez você até tenha ouvido um pastor ou líder de uma igreja afirmar, com muita convicção, que o seu grupo evangélico está livre de membros maçons ou mesmo de sua influência. E provavelmente esse pastor não está escondendo nada. A questão é que nem todos os pastores sabem como funciona a maçonaria. Os seminários teológicos por onde passam os principais candidatos ao pastorado não se aprofundam no estudo de sociedades secretas, nem sua história e nem suas formas de atuação. Às vezes, essas escolas até abordam esse tema na área de apologética, que é a defesa da fé. Mas não é comum que um seminário de teologia gaste tempo com isso. Além disso, nem todos os seminaristas se interessam por matérias assim. Se você quiser conceituar a maçonaria com poucas palavras, talvez a melhor frase seja: o olho que tudo vê. Esta é uma frase muito usada na maçonaria e tem a ver com um de seus mais conhecidos símbolos, a pirâmide maçônica. Esse símbolo é bem conhecido por aparecer na nota de $1 americano. Vamos conhecer um pouco mais essa pirâmide. Observe essa imagem. Abaixo você vê uma flâmula com uma inscrição em latim, que numa tradução livre para o português seria Nova Ordem Mundial. A pirâmide está destacada em vermelho para manter o padrão do vídeo. Sempre que o sistema maçônico for ilustrado com uma pirâmide, ela estará em vermelho para facilitar a compreensão. Perceba que o topo da pirâmide é independente da base, indicando a supremacia de quem manda em um sistema piramidal maçônico. No corpo da pirâmide, os tijolos são iguais. Estudiosos entendem que essa composição homogênea representa as classes inferiores, que servem apenas para sustentar o topo. Apenas por uma questão didática, veja como funciona o sistema esportivo, mais especificamente no futebol. Quem torce para um time do futebol brasileiro dificilmente se dá conta que o seu clube não é tão forte e independente como imagina. Na verdade, cada clube é só uma peça no sistema do futebol. Todos eles estão submissos a uma federação estadual que comanda cada campeonato, cada disputa e, naturalmente, define as taxas que serão cobradas. Um sistema com moldes maçônicos bem montado, seja no âmbito esportivo, financeiro ou religioso, só funciona se houver submissão da massa controlada e um mecanismo contínuo de arrecadação. Ou seja, o topo da pirâmide toma as decisões e a base da pirâmide paga as cotas para o funcionamento. Veja uma explicação bem prática extraída do documentário da Netflix sobre a maçonaria. Este é o grande templo da maçonaria na Inglaterra. Ele é do mesmo tamanho do estádio Twickenham de rugby. O venerável mestre Jonathan Spence é maçom desde 1982. A maçonaria é uma organização secular que encoraja seus membros a se tornarem os melhores da sua comunidade usando o ritual. E a metáfora usada para isso é a construção. Quando você constrói alguma coisa, você melhora conforme passa pela vida. Hoje, Jonathan estará liderando um dos maiores eventos maçônicos do ano, a comunicação trimestral. Apesar de ser pouco mais que uma gloriosa reunião de negócios, a comunicação trimestral terá a participação de 1.400 maçons de todo o país e até do mundo. Como vai? Estou representando o grão-mestre da Croácia. É um prazer. O prazer é todo meu. Obrigado. Bem-vindo a Londres. A comunicação trimestral é uma reunião formal de negócios e as decisões podem variar desde a definição das cotas para o ano seguinte até se é apropriado reconhecer uma grande loja de outro país. Quem está no topo do comando do futebol é a FIFA. As imagens da abertura da Copa FIFA de 2018 na Rússia revelam formas que lembram símbolos maçônicos.
Pode até ser coincidência, mas, no mínimo, é muito estranho. Como a maçonaria é uma fraternidade que preza pelos valores morais e pela ordem social, a sua atuação é muito ampla. Sendo assim, quero citar 3 organizações fundadas por maçons, ligadas à maçonaria e presentes em quase todo o mundo: o Lions Club, o Rotary Club e o Escotismo. O Lions Club Internacional é uma organização internacional de clubes de serviço cujo objetivo é promover o entendimento entre as pessoas, atender a causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. Em 2015, o Lions contava com mais de 46 mil clubes locais em 200 países e quase 1,5 milhão de membros. O Rotary Internacional é uma associação de clubes de serviço cujo objetivo é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários, promovendo a paz em nível internacional e exaltar valores éticos, que são expressos através da prova quádrupla, que é basicamente um questionário de 4 perguntas reflexivas. Existem mais de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1.200.000 membros, chamados rotarianos. O Rotary também tem um rigoroso sistema de rodízio em seus cargos, impedindo assim que alguém se perpetue no comando. O governador anterior passa o bastão para o governador seguinte. Por isso a palavra Rotary, rodar, os cargos todos no mesmo dia. É coisa de Rotary. Rotary é grandioso. O escotismo foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell. Várias lojas maçônicas no mundo inteiro levam o seu nome. O escotismo é um movimento juvenil mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. A sua proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa e na lei escoteira. Quem foi criança nas décadas de 70 e 80 e que gostava de ler quadrinhos, talvez se lembre dos escoteiros mirins, um grupo de garotos liderado pelos sobrinhos do Pato Donald. Os escoteiros mirins viviam em contato com a natureza, cuidando de animais feridos, apagando focos de incêndio em bosques e florestas e fazendo casas nas árvores. Uma característica marcante dos escoteiros mirins, e que é um forte comportamento maçônico, era o seu grande empenho para receber medalhas, reconhecimento e condecorações do escotismo. Bem, o que havia por trás disso? A verdade é que esses garotos dos quadrinhos são personagens dos estúdios de Walt Disney, um maçom grau 33 que usou seu trabalho artístico para difundir os valores maçônicos. A criança ou adolescente que ingressa no escotismo é iniciada nessa atmosfera de cooperação e fraternidade, despertando assim, se for o caso, sua vocação futura para as atividades maçônicas. Tanto o escotismo quanto o Lions Club e o Rotary Internacional exaltam virtudes, valores éticos e a paz mundial. É praticamente impossível conhecer e relatar todas as atividades e influências maçônicas dentro do sistema religioso do cristianismo, mas podemos enumerar alguns pontos bem visíveis e fáceis de identificar. As 2 principais igrejas históricas do Brasil, ou pelo menos as mais conhecidas, são as igrejas batistas históricas e também a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos começar pela Convenção Batista Brasileira, apontada pelos críticos como o primeiro braço da maçonaria na Igreja Brasileira. Voltando ao século XIX, a Igreja Católica e os maçons estavam se desentendendo no mundo todo, e em 1884,
o Papa Leão XIII condenou definitivamente a maçonaria. Nós sabemos que, historicamente, o Papa Leão XIII, ele condenou definitivamente a maçonaria e, através da sua encíclica Humanum Genus, do dia 20 de abril de 1884, determinou qual era a atitude da Igreja Católica diante da instituição maçônica. Logo em seguida, essa determinação do Papa foi acompanhada por um decreto do Santo Ofício que dizia que a maçonaria era uma instituição excomungada. Com isso, as relações da Igreja Católica no Brasil e as lojas maçônicas ficaram mais tumultuadas. Nesse ínterim, a Missão Batista norte-americana estava em processo de implantação do seu trabalho missionário no Brasil. A maçonaria, forte interessada no enfraquecimento do catolicismo brasileiro, se antecipou nos Estados Unidos e, assim, os primeiros missionários batistas enviados ao Brasil eram também agentes maçônicos. William Bagby, um dos primeiros a chegar ao Brasil, além de ter sido batizado por um pastor que era maçom, foi ainda consagrado ao ministério da palavra no salão de uma loja maçônica. Seguiram-se, sustentados pela junta de Richmond, sendo todos maçons: Zachary Taylor, em 1882, Edwin Soper, em 1885, Edward Allen, em 1885. Além de outros, sendo que William Bagby, Edwin Soper e Edward Allen foram pastores da igreja em Santa Bárbara, que tinha entre seus membros um expressivo grupo de maçons. A maçonaria também ajudou os batistas brasileiros e ao pastor Salomão Ginsburg, também maçom, na construção do primeiro templo batista, em Campos de Goytacazes. Já a Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de não haver qualquer registro de que o seu primeiro missionário no Brasil, Ashbel Green Simonton, tenha sido maçom, é uma igreja com mais semelhanças maçônicas que a própria Igreja Batista histórica. A sua simbiose com a sociedade secreta vem desde a concepção da própria maçonaria moderna, no século XVIII. A primeira Constituição maçônica foi publicada em 1723, de autoria do pastor presbiteriano James Anderson. Essa carta magna da maçonaria é referência histórica e inspiração para centenas de outras constituições de grandes lojas e denominações evangélicas. O presbiterianismo calvinista histórico surgiu na Escócia e migrou para a Inglaterra e Estados Unidos, mesmo caminho percorrido pelo rito escocês da maçonaria anos depois, tornando-se muito forte nos Estados Unidos. Tanto é que o Supremo Concílio do Grau 33 do rito escocês tem sua sede em Washington, D.C., para a jurisdição do Sul. Quando o presbiterianismo chegou oficialmente ao Brasil em 1859, logo recebeu forte apoio dos maçons, tanto de maçons americanos que vinham para o Brasil, como dos maçons brasileiros. A Irmandade enxergava nessa linha protestante uma estrada mais pavimentada para sua expansão. Houve alguma discórdia interna na Igreja Presbiteriana e em 1903 aconteceu uma divisão em que saiu um grupo que era contra a influência maçônica na Igreja. A parte que ficou na Igreja Presbiteriana do Brasil não apresentava oposição relevante às atividades maçônicas na denominação, e assim os maçons se tornaram membros dos concílios em todas as esferas durante décadas. Em 1950 foi promulgada a Constituição da IPB, vigente até os dias de hoje, com características maçônicas. É uma maçonaria, então? Claro. A igreja está organizada em moldes maçônicos. O sistema de concílios superiores. O pagamento de dízimos ao Supremo Concílio pelas igrejas locais e a forma como os concílios atuam são traços semelhantes à pirâmide maçônica. Como vimos no escotismo, os maçons, apaixonados pela sua ordem, gostam de testemunhar nas suas lojas que foram condecorados ou como cidadão exemplar, ou como professor homenageado da faculdade, ou empregado destaque da empresa, etc. Aqui um fato curioso. O rito escocês da maçonaria tem uma série de condecorações para maçons destacados, tais como grandes e soberanos inspetores gerais,
veneráveis e eméritos. Esses títulos são muito cobiçados pelos maçons. Veja esse artigo da Constituição do Grande Oriente do Brasil e compare com a Constituição Presbiteriana. A Constituição Maçônica do Grande Oriente do Brasil, em seu artigo 32, diz: os maçons podem ser ainda eméritos, remidos ou honorários. 1. São eméritos os que têm 60 anos de idade e, no mínimo, 25 anos de referida atividade maçônica. Agora veja o artigo 57 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Se você está planejando procurar na Bíblia Sagrada qualquer referência textual sobre bispo, pastor ou presbítero emérito, faz muito bem em procurar. Não é prudente ouvir uma informação importante em um vídeo no YouTube e tomar isso como verdade. Mas eu quero adiantar que você não vai encontrar nada sobre emerência na lei de Deus, porque o título de presbítero emérito não é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo e nem uma prática da igreja primitiva. É somente uma condecoração dos rituais maçônicos, criada, formatada e inserida no sistema religioso por eles mesmos, para enriquecer sua vasta coleção de honrarias. Mesmo o título de bispo emérito na Igreja Católica tem formato diferente. Observe que o título constitucional presbiteriano de emérito não contempla nenhum irmão ou irmã crente da comunidade, sem um cargo de oficial e fora da pirâmide, mesmo que ele ou ela tenha contribuído com a igreja durante 50 anos. Esse galardão maçônico é somente para os clérigos. Considerações. A maçonaria, mesmo sendo acusada de fazer tudo em segredo, se orgulha publicamente de ter em seu rol de membros pastores e outras lideranças cristãs, e assume isso sem qualquer problema. Sereníssimo Grão-Mestre, as igrejas evangélicas têm crescido muito nos últimos anos, ocupando o segundo lugar em número de fiéis. O senhor poderia nos dizer se existem pastores evangélicos maçons e como é o relacionamento da maçonaria com essas igrejas evangélicas? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Acontece o seguinte, a maçonaria ela não é religião. A maçonaria é uma filosofia de vida. E evidentemente que dentro de um templo nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes. E todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos e diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única que consegue congregar dentro de um templo todas as religiões. Mas, ao que parece, o sistema religioso, que sempre diz ser da luz, prefere não comentar nada sobre seu envolvimento com a maçonaria. É raro você ver uma igreja assumir essa relação. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil publicou em 2010 um documento dizendo: quanto à incompatibilidade com a maçonaria, o Supremo Concílio IPB 2010 resolve 1. Aprovar o documento. 2. Reafirmar a incompatibilidade das doutrinas maçônicas com a fé cristã. Desde essa publicação, está valendo uma recomendação às igrejas locais para não receberem em seu rol de membros nenhum associado de sociedades secretas, incluindo a maçonaria.
No entanto, esse decreto levantou algumas perguntas, pois, por algum motivo não explicado, não houve recomendação a pastores ou presbíteros de deixarem também as entidades maçônicas, como Rotary Internacional e Lions Club. Ou seja, o maçom presbiteriano pode deixar a maçonaria e continuar como rotariano. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Enquanto o povo de Deus se dirige aos templos para adorá-lo e praticar a comunhão dos santos, muita coisa acontece nas sombras que os crentes não sabem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples. Nós é que complicamos. Peça discernimento a Deus. Pastor Daniel, tem problema eu ser batista e presbiteriano? Você que tem que dizer agora, amigão. Porque se eu fosse da batista, da presbiteriana, da metodista, eu saia de lá agora. Da Igreja Assembleia de Deus Madureira, que está podre, cheio de evidências. Eu saia de lá agora. Para onde eu ia então, pastor? Para onde você quer que eu te mande? Para os braços de Cristo, meu amigo.